Olá, queridonas pelo mundo, dando continuidade ao nosso encontro super especial com a Fê Fiorito. Hoje a gente vai falar mais sobre as nossas emoções, como alinhar os nossos meridianos, essa palavra aí tão diferente que apareceu também para mim, eu imagino que para vocês, e como a gente pode aplicar a técnica da EFT para cada uma das nossas emoções, cada um dos sinais, dos bloqueios, dos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia da nossa vida. Fê, que delícia estar aqui com você novamente. Vamos falar hoje um pouquinho mais detalhado de como a EFT pode ajudar a gente no nosso dia a dia, porque no dia a dia que a gente vive realmente, né, o calor da emoção, a gente se altera, a gente perde equilíbrio, a gente perde a noção do porquê que a gente reage muitas vezes com exagerado que a gente não gostaria. Ou às vezes não reage, né, amiga? Ou às vezes não reage, paralisa e deixa a vida passar. Então não precisa ser assim, né, Fê? Tem como a gente se cuidar e como a terapia da EFT pode ajudar a gente. É isso aí, um prazer de novo estar aqui. E assim, a gente entendendo sobre a trilogia do desequilíbrio, que foi até um tema que eu já levei com a Krika, né, para Nova York, foi muito interessante que as pessoas se viram em situações como nós aqui, seres humanos, no nosso dia a dia, é sobre o medo, a raiva e a tal da culpa. Quem não sente culpa, né? A gente grávida já sente culpa por natureza, porque aquela mãe que já é culpada. Quando a gente vai sair para trabalhar, já sente culpada. Se não vai trabalhar, sente culpada. Gente. Sai de casa de perto dos pais, já se sente culpada porque a mãe ficou sozinha. Então, ou a gente vai entender o porquê de tudo isso e começar a viver mais leve, porque é possível, ou a gente vai ficar carregando esse fardo e se culpando, e aí vão vir as doenças, né? E as travas, né? A autossabotagem. A autossabotagem, as travas que a gente fala. Por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo superar? Por que eu não realizo os meus sonhos? Por que a minha vida não deslancha? Por que não vem a abundância para mim? Você acha que é isso? São essas travas da culpa e do medo que fazem a gente travar? Na verdade, o que a gente estuda, né, e que a gente consegue depois sair da cena com a técnica da EFT, alinhando o tal dos meridianos, porque o nosso corpo humano, ele tem os meridianos internos, os mais internos, né, os mais externos, que é o que a gente mexe com a técnica da EFT, são os mais superficiais, e tem o que expandem do nosso corpo. Por isso que existe vibração eletromagnética. Às vezes você não chega num lugar e fala assim, nossa, que sensação pesada, ou nossa, fui num lugar e eu tô me sentindo pesada. Carregada, né, que a gente fala. Na verdade, são os seus pensamentos que vão vibrar, né, na energia que você tá querendo colocar para o universo, para dentro de você, o universo responde. Então você tem muito medo, você acha que coisas ruins vão acontecer, você já pensa em tudo de desgraça. Você já chega no lugar com tudo aquilo, com aquela coisa toda, né? Porque existe, lembra, o sistema reticular, filtro reticular do cérebro. Porque senão, já pensou com tantos estímulos, a gente não ia conseguir filtrar. Então, por exemplo, você está com muito medo de fazer algo que você nunca fez, e você começa a pensar em todas as desgraças, tudo de ruim que pode acontecer, você vai atrair aquilo para você. Em contrapartida, se você estiver bem, alinhada, com a cabecinha mais leve, com o coração fazendo por amor, tudo é a intenção que você coloca naquilo, né? Você vai emanar coisas boas e o universo vai te mandar coisas boas. Tudo que a gente emana volta pra gente. Então, cuidado com os seus desejos, com os seus pensamentos. Quantas vezes a gente não vai fazer coisas que a gente já pensa numa coisinha ruim? É o que você estava falando ontem, na praia, aqui nesse paraíso, a Krika falou assim, nossa, tem gente, a gente às vezes fala, a água tá fria. Tá muito mas olha frio, a cor do mar, tá muito vento, né? Aí você muda o pensamento. A água tá fria mais, olha a cor do mar, olha o céu que lindo. É difícil. Mas é um exercício. Né? É muito difícil. A gente tem sempre a tendência de reclamar e terminar o assunto ali.
o que eu aprendi com tudo isso, com autoconhecimento, que a gente não é que é tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, feliz. É muito, é a realidade do que a gente vive. É claro, não vai deixar de estar frio a água, não vai deixar de gelada, mas a gente sempre terminar aquele pensamento com o positivo da situação, da coisa. Mesmo quando você vai pensar numa pessoa, num filho, né? Olha, você começa ali, fala o que existe, é a realidade, mas é uma maneira da energia ali. De trocar, enganar nosso a visão, cérebro. né? A visão da coisa. Você começa a vibrar em outra. Na verdade, a física quântica é incrível, né? Incrível. Ela tem os hertz dela, em que voltagem você está vibrando. Às vezes você está acontecendo um monte de coisa ruim com você tropeça, bate o carro, guarda dinheiro, o dinheiro escorre na sua mão. Você está toda preocupada, vivendo naquela escassez, medo de gastar, medo de viver, não solta, não flui. Porque quando a gente tem fé, a gente acredita em algo maior, você não flui, não deixa viver. Sim. Quando você deixa fluir, não tem como não vir coisa boa. É que a gente segura muito por causa do medo, que é a primeira emoção da trilogia do desequilíbrio. O desequilíbrio começa com medo. Mas, Fê, o medo não protege a gente? Então, o medo, ele é essencial. Como a gente sabe que ele está protegendo? Essa janela. Mas como a gente tem que entender como que é né? Como que a gente chega? Ok, ele está me protegendo ou ele está me bloqueando? Isso. Como que a gente enxerga? Então, o que você traz da sua experiência? Com a técnica da EFT, se a gente for trabalhar o medo, muitas vezes a gente tem medo de coisas que não sabe de onde vem. Pois é. Então eu já atendi muitas pessoas que têm medo de escuro. Elas a mãe teve uma gravidez complicada. E onde que você estava no escuro? No útero. No útero da mãe, começa tudo ali. Quando você está nervosa, o útero da mãe contrai. A água fica fria, não fica aconchegante, molinho, gostoso. Eu já fiz uma live sobre isso. Então, toda vez que essa mãe se preocupa, que essa mãe tem medo, que essa mãe se protege muito, ela vai travar a barriga. Eu atendi crianças que não conseguem colocar roupa. Sabe criança que tem agonia de roupa? Quer tirar? Eu fui trabalhar o útero da mãe, eu fui falar com a mãe, como foi a gravidez? Tive muito medo, estava num momento difícil. Aí cada gravidez é uma gravidez, você está num momento diferente. Então, você saindo da cena, saia do problema, do oceano que você está vivendo ali. Mas isso você diz no meio do tapping, né? Na terapia. A gente vai orientando. Sozinha, e vem essas emoções, né? Quando a gente vai fazendo. Vai vir e você muitas vezes vai voltar naquele lugar onde começou. Agora, o medo, você falou, é saudável, nos protege, não deixa a gente pular de uma janela, mesmo com raiva, querendo às vezes acabar com tudo, atravessar a rua que nem uns loucos. Então, quanto que o medo é necessário? Quanto que eu posso ter medo e ele vai me proteger? Tem que ser benéfico. Agora, mesmo com medo, a gente vai realizar coisas, né? Eu vim agora pra cá, deixei meus 2 filhos, meu marido, numa situação diferente que eu vinha das outras vezes. Eu tive medo de vir, mas é um medo controlável, não deixei de aproveitar tudo isso. Não te bloqueou, de falar, não posso ir, não quero ir, porque você poderia ter procrastinado, falar, Krika, não vou agora esse mês, eu vou daqui 2 meses, vai indo. Perde, porque a oportunidade passa. E a gente sabe que passa, né, amiga? Então, ou a gente aproveita, a gente entende esse medo e ameniza, né, o que é o viver mais leve. Não vai deixar de existir o medo. Então, esse medo é de coisas que você viveu, que já passou, você não está vivendo mais, mas a nossa cabecinha, a imaginação vai longe, porque a gente é muito criativo, né? E já começa a fazer situações, a historinha nossa, a gente já adora. Pensamento vai indo, né? Vai indo e é absurdamente grande o que você pode imaginar. Vamos pegar esse medo e imaginar coisas boas. Agora, enquanto eu não for no porquê, de onde vem esse mecanismo de defesa excessivo, que vai vir da onde? De uma criação, de uma mãe com muito medo, ou de situações reais que você viveu. Uma vez eu atendi uma moça que ela passou por assaltos complicados. Grávida, depois com um menino pequeno, depois outra no carro. E ela já sentia certo pânico, ela exagerava muito com as crianças hoje. Ela não estava tendo problemas hoje com assalto, nada disso, né? Mudou a situação. Toda a situação que ela entrava no carro à noite, ela já fazia entrar correndo no carro, e já causava um estresse. Então essas crianças iam crescer, ter consequências no futuro. Já com essa vibração do medo.
Então dá para parar. Aí, Fê, te cortando, né? mas às vezes assim, é aquela promoção que vem, aí a pessoa, né? Não tô preparada. Não tô preparado. Não é aí mim. aquela, ai, vamos arriscar esse novo negócio, vamos mudar de emprego, vamos mudar de país, vou casar de novo. Aí a pessoa... Então isso é um medo que vai gerando um bloqueio. Nas crianças, né? Nos adultos, a gente passa. As crianças não são tem esponjinhas, jeito, é comportamento aprendido. E a gente pode fazer essa terapia também nas crianças, né? Deve, mas eu, como profissional, sempre com a mãe. Tá. Porque quem vai ficar com aquela criança depois é a mãe que vai dar continuidade. É o tutor maior, pai e mãe. Né? Ou quem for cuidar daquela criança, uma avó, um avô, não sei. Mas aí vamos falar da trilogia do desequilíbrio, que é onde começa, para vocês entenderem. Vocês vão ver vocês aí em situações reais, né? Como a gente passa todos os dias. Porque a vida é um teste. Vocês já perceberam? A vida é um teste. Então, esse medo, como você lida? É medo do quê? Né? Você está conseguindo ultrapassar o medo e realizar? Ele bloqueia a ponto de você estar sentindo o quê? Raiva. A raiva vem do não vivido. Eu senti muito isso. Então... Quando eu não conseguia falar em público. E aí eu comecei cada vez mais a estar exposta a mais situações. Eu tenho uma empresa de eventos. Imagina, então os eventos foram ficando maiores, para mais pessoas, mais públicos. E assim, e eu não contava para ninguém, porque era uma fraqueza minha. Imagina, eu vou contar para as pessoas que eu não consigo falar em público. Como que eu não consigo? Se eu estou aqui rodeada de gente, eu que reúno todo mundo, eu que monto o evento, 1 ano montando. Então isso era uma culpa que eu carregava, que me dava raiva. Terminava o evento, eu falava, poxa, eu devia ter apresentado as pessoas, eu devia ter prestigiado todas as pessoas que foram ali me ver e eu não conseguia. Alguém me fala, Krika, vai lá apresentar. Eu falo, ai não, hoje não, apresenta para mim. Então eu trabalhei aquilo o ano inteiro, chegou no meu momento de eu ia embora com raiva de mim. Eu falo, poxa, como eu fui fraca. A raiva nos paralisa como medo. Como medo. Porque ela esquenta, o medo ele é ing, você fica fraca, branca, gelada, paralisa. É isso que eu sentia. Paralisa no outro grau. Você fica vermelha, explode. Eu ficava toda vermelha aqui. É uma emoção oposta. Aí eu sabia que eu estava vermelha, aí eu ficava mais nervosa, mais desequilibrada, porque eu falei, gente, tá todo mundo vendo agora que eu tô nervosa, vermelha. Aí vem a culpa. De não ser boa o suficiente. Não é que não era boa o suficiente. Não era. Eu estava pronta, mas eu não conseguia deslanchar, porque eu não me autoconhecia. Eu não dava vazão ao que, assim, eu não... Você não tava... A pessoa, quando ela tem essa raiva, essa culpa... Você já viu gente triste ter raiva? Não. Você precisou trabalhar com coisas na vida que te deixaram tristes para entender de onde vinha o medo. A gente trabalhou situações na vida que te deixaram tristes. A gente voltou lá, alguma coisa que ficou. Se você não se acolhe, não vive essa tristeza, não acolhe a criança, né, triste, a sua criança interior, as suas situações de tristeza que você passou por cima, não quer mexer para não lidar. É difícil. Então, quem tem tristeza não tem raiva. E vice-versa. Então, acolhe a tristeza, é um momento, e depois você levanta. A tristeza vem a alegria. É o yin e o yang, gente, é o equilíbrio. Você tem que ter a tristeza para trazer a alegria, e a alegria vai trazer a tristeza. Não é no momento difícil que a gente aprende? Você já passa por esse momento. É no momento difícil. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver nesse desequilíbrio. Porque foi quanto mais raiva eu sentia, mais tristeza eu sentia, eu tinha mais vontade de pôr pra fora. Isso. Que daí que eu cheguei em você e falei, eu quero trabalhar isso, porque eu não consigo mais avançar. Tá me engasgando, eu quero falar, é meu sonho, fazer eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as mulheres a superarem o que eu superei, porque eu sou uma sobrevivente da minha trajetória. Então eu quero compartilhar para poder mais mulheres, de repente, assim, suavizar o que eu passei de repente. Sim. E aí nós trabalhamos esse bloqueio. Eu fui a fundo, não foi fácil. Vem tudo, não foi fácil, porque eu cheguei em feridas, cheguei em traumas, em coisas lá atrás que estavam me julgamentos, paralisando. Que as pessoas vão achar da gente. Insegurança. Insegurança. Então, ou até ter conquistado tudo que você conquistou.
e talvez, né, a gente se sente, nossa, por que tudo pra mim? Só Como eu sou capaz? Por que eu, tanta gente sofrendo na vida? A gente tem isso muito enraizado. E também a gente tem uma coisa muito forte na nossa criação, que é a penso, logo existo. Então, no momento em que você talvez está ali como mãe, que você veio com as meninas, né, com a Júlia pequena, tal, você precisava cuidar da casa, e uma casa, né, sem a ajuda do Brasil que você estava acostumada, apoio. Você pensava assim, gente, o que eu faço? Eu só cuido de casa? É pouco, porque a gente foi criado com esse movimento cartesiano que chama, que é penso, logo existo. Isso significa o quê? Gente, se eu não produzo, se eu não estou pensando, se eu não estou agindo, eu não sou ninguém. Nada. Você se sente Como que o oriental foi criado? Não teve esse movimento cartesiano que foi uma mudança de pensamento. Você conhece uma pessoa no Ocidente, o que você faz da vida? Não é? Seus pais perguntam, você vai conhecer alguém, os pais perguntam, quem ele é? Que ele faz o que para ganhar dinheiro? Que ele trabalha onde? Como se ele não vale nada, se ele não for milionário, não tiver uma boa carreira, uma boa faculdade. Que energia que ele tem, que coisas que ele gosta de fazer, o que essa pessoa, né, traz de diferente. Então, no Oriente não teve esse movimento. Então, a gente é muito diferente do oriental. Por isso que sozinhos, a gente muitas vezes não consegue entender mais forte do que a gente. Tá no movimento de criação do ser humano. Do Ocidente. No Oriente, as pessoas são místicas. E aqui a gente acha que misticismo é de repente usar bata, ter uma coisa mais nômade, não tem nada a ver com isso. O misticismo para o oriental é uma coisa. Imagina você estar num parque, ou a gente está aqui agora gravando num lugar aberto, e uma criança se distancia da mãe e vem te dar um abraço. Você pode ficar nervosa, você pode julgar aquela mãe falando que mãe louca que solta a criança, que vem me atrapalhar aqui. Ou você pode simplesmente abraçar essa criança. Isso é o misticismo. O oriental, ele iria abraçar a criança de primeira. Ele ia dar atenção para aquela criança, porque aquilo aconteceu por algum motivo. Você atraiu aquela criança. A gente já está no automático, o que essa criança está fazendo, essa mãe é uma louca que soltou a criança, está me atrapalhando o meu tempo. Porque criação. E aí vem sentimentos ruins, entendeu? E a culpa que a gente carrega, a culpa, entendendo que vem desse medo de coisas que você quer viver e não vive. Aí vem uma raiva, porque daí a raiva você é o oposto do yang, do yin, é o yang, é o calor, você fica vermelho, você explode. E a gente se sente culpada, tanto por não colocar a raiva para fora, como guardar a raiva. Como fazer então, Fê? O que eu faço com essa raiva dentro de mim? Terapia, você tem que fazer uma atividade física. A alimentação ajuda demais, porque às vezes os alimentos, imagina, comer coisas muito, né, artificiais, o seu organismo vai sofrer demais para fazer a digestão. Aí junta tudo, né? Aquele mal-estar que você está sentindo. A gente é pura natureza. Pura natureza. Nós somos o todo, entendendo esse todo, cuidar de si mesma. E aí também você tem toda a questão de quando você explode, a gente exagera muitas vezes. Ou com alguém no trânsito. Quer conhecer alguém, você vê como a pessoa dirige. Então, ou explode com as pessoas no trânsito, aí você se sente culpada. Ou exagera com uma criança, com um filho, dá um grito. Ou responde mal para um marido, que não precisa naquele momento ter aquela atitude. Mas é mais forte do que você. Aí vem a culpa. Então, como que a gente consegue equilibrar isso? A técnica deve ter uma ótima opção, a meditação é uma ótima opção. De alguma maneira que você pare uns minutos e respira, gente, para sair da cena. Quantas pessoas a gente... Como sair da cena? Aí vamos fazer uma rodada, só para a gente ver como que acontece? Porque, para vocês entenderem um pouco melhor, o que é que a Fê fala de sair da cena, das emoções, como que a gente pode trabalhar em casa. Agora eu tô com, sei lá, muito medo, uma coisa assim me travando, que eu fico procrastinando demais. Como que eu posso fazer? A gente pode fazer aliviar? Um geral, emoção, medo. Tá? Vamos. Então a gente bate aqui no tapping, aqui é o ponto do karatê. Então a gente vai, repetem comigo aí em casa. Mesmo que eu sinta medo, me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente.
Quanto tá esse medo de 0 a 10? Ah, esse medo tá 9. Então, Igual quando a gente tá no hospital, que pergunta. Tem que ter um termômetro Tá. para ver qual é a evolução da técnica. Tá. Então vamos lá. Esse medo tá 9 e eu sinto um aperto no meu coração. Aí você repete, esse medo tá 9, eu sinto um aperto no meu coração. Às vezes eu sinto que eu não vou dar conta. Muitas vezes, né? Eu sinto que é muita coisa para mim. Muitas vezes eu penso em desistir. Respirando, não prendendo a respiração. E foca nesse medo. Esse medo tá me deixando nervosa. Fê, só pra gente entender. Então eu falo primeiro de toda a parte ruim. Tudo que é tá ruim, aqui esse prendendo. medo. O que tá te deixando com medo? Tá. Esse medo tá pegando o que no seu corpo físico? Tá. Ai, esse medo tá me dando dor de cabeça. Tá. Esse medo tá me dando tremedeira. Esse medo tá me deixando aqui em casa paralisada, não consigo fazer as coisas. A realidade. Então a Cada gente um vai falar de cada um. Agora, quer fazer um geral? Esse medo é 9. Esse medo me deixa com palpitação. O medo gera ansiedade. E aí você pode ir conversando, é uma conversa interna. Ótimo falar, porque o poder da fala, sua mente, né, escuta. E você vai respirando, fazendo as rodadas que a gente fala de tapping, mesmo sem a orientação de uma terapeuta. Tá. É uma conversa interna. Seja sincera. Eu tô conversando com as minhas emoções. Eu comigo mesma. Aí, tá. Mexendo nesse medo vai vir, aconteceu tal coisa tal dia, e aconteceu uma coisa ruim, então eu já tô projetando isso para o momento presente, mas não tá acontecendo isso agora. Mas eu me lembrei daquilo. Né? E é assim que a gente vai indo, entendeu? Soltando, ficando mais leve. Aí vai vir uma cena que eu falo. Um flash, vai assim, vir né? um flash. Nossa, lembrei do dia que meu pai falou que se eu fosse fazer tal coisa eu ia me dar mal, porque aquilo não era pra mim. Isso vai te gerar um medo hoje. Entendeu? E aí? Aí eu pus toda essa emoção ruim, que tá me travando. Isso, você lembrou de uma palavra do seu pai. Tá? Então nós vamos na palavra do seu pai. Você é a menina da cena, você tá na cena, ou você se vê na cena? Ai, Fê, eu tô vendo meu pai falar, eu sou os olhos que tá vendo, tá muito forte. Você tá ali na cena. É isso que eu falo de estar na cena, é incrível. Tá. Às vezes a gente lembra o cheiro do lugar. Eu já vivenciei isso. Não é hipnose, né, Fê? Não tem nada Não a é ver com hipnose. Mas ela são as nossas emoções que guardou lá, né? Aí você vai falar assim, nossa, eu tô lembrando de detalhes. Então, mesmo que eu esteja aqui nessa cena, que seja essa menina olhando meu pai, me amo, me aceito, me respeito profundo e completamente. Aí vai continuar. Eu lembro que meu pai falou que aquela profissão não era pra mim, que eu tinha que fazer medicina, que dentista, odonto não era pra mim, que era muito pouco. Mas eu quero fazer odonto. Eu sei que eu sou capaz. Isso era uma coisa que o meu pai falou por amor, porque ele queria o meu melhor. Mas naquele momento me magoou. E eu sinto que eu não sou capaz hoje de ficar, né, de ser bom em nada porque eu não fiz medicina. Não fiz aquilo. Aquilo ali é suficiente para travar sua vida e inteira. te gerar um medo interno. Inteira te crava. Você não fez a medicina, né? Então você não presta para mais nada. O totem falou que tinha que fazer, senão você não ia se dar bem. Eu tenho uma cliente que quis fazer arquitetura. Imagina, arquitetura não dá dinheiro. Até a gente destravar, agora ela ganha dinheiro com arquitetura. Tá com uma sócia, tá super bem. Então, é sair da cena, a gente tá ali ainda. Aí pode ser que você sonhe depois. Aí a gente se abraça, né? Se acolhe. Então, dá pra fazer, né? Então, para vocês entenderem, essa é a rodada que a gente vai ativando os nossos meridianos que estão nesses pontos, ligando, né, Fê? As emoções dos olhos. E as emoções vão vindo. A gente primeiro vai falar com aquela emoção, com aquela energia da raiva, do medo e da culpa. Da culpa. Entendendo isso, põe pra fora. Você já sai você não tá mais tão perdida. Eu espero que vocês não estejam mais tão perdidas entendendo esse desequilíbrio. E qual é essa frase que a gente fala que é tão importante? É um mantra, né? Me amo, me aceito e me respeito. É muito forte. Me amo, me aceito e me respeito profundo e completamente. Gente, isso você tá se perdoando. O perdão é o que limpa tudo, né? Medo. Primeiro você, eu me amo, me aceito e me respeito profundo e completamente. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Mesmo com a raiva. Aí você tá se liberando de tudo isso. Aí você vai começar a perdoar as outras pessoas e o que aconteceu.
Aí você tá dominando ali o sentimento, você tá invertendo, né, a energia. Vai começar a cuidar de você quando você sair da cena. Você vai entender o porquê que você tá sentindo. É um joguinho de xadrez. Ai, que lindo! Nossa, foi lindo. Amei, amiga. Amei. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos à disposição para perguntas, sugestões. Olha, eu não entendi. Entre em contato com a gente no Queridonas pelo Mundo, na Queens United TV e com a Fernanda também, na Fê Fiorito Oficial. Estamos aqui à disposição. Foi uma delícia estar aqui com vocês e com a Fê, trazendo toda essa energia para a gente se cuidar, se perdoar, se amar. E tem mais, hein? No próximo programa a gente continua com toda essa terapia, com essa energia maravilhosa. A gente vai se cuidar, a gente vai se curar para a gente prosperar juntas. Um beijo, queridonas.